E aí, como foram os eventos da semana, ou melhor, do final de semana? Trabalhou bastante? Não trabalhou? Mas tem uma outra pergunta muito mais importante do que se você fez ou não evento no final de semana passado. A pergunta é: quantos contratos você fechou na semana passada? Não fechou nenhum contrato? Ou fechou pouco, menos do que você esperava? Bom, fique tranquilo, porque nessa aula aqui eu vou trazer para você 7 técnicas de fechamento infalíveis na venda para os noivos. Se você prestar atenção em tudo que eu vou te explicar aqui e você aplicar essas técnicas, essa semana você vai fechar contrato, tudo bem? Então, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje é a nossa terceira aula. Eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto. O projeto, essas aulas são para quem trabalha no mercado de casamentos, ou seja, quem tem os noivos como seu cliente final, tá bom? Então, essas aulas, elas podem ser para você que é fotógrafo, para você que é cerimonialista, para você que é dono de casa de festas, enfim, para qualquer profissional mesmo que trabalha com os noivos, sendo seu cliente final, tá bom? Como são essas aulas? Essas aulas, elas ocorrem nas terças e nas quintas, sempre às 15h30 aqui no YouTube, tá bom? E essas aulas eu prefiro ministrar e trabalhar com elas aqui porque eu gosto de trazer um conteúdo mais denso. Aqui no YouTube são aulas para quem realmente, aquele profissional de casamentos, que realmente ele quer ter sucesso dentro da sua área, que ele quer aprender, que ele realmente não quer ficar de forma alguma estagnado com o seu concorrente à frente dele, só porque o concorrente está estudando mais, está aprendendo mais do que ele, tá bom? Então, essas aulas são para você que definitivamente quer dar e estar um passo à frente do seu concorrente, tudo bem? Como eu falei que é uma aula, então logo é necessário que você tenha um material de apoio perto de você. Pode ser o bloco de notas do celular, pode ser papel e caneta, enfim, qualquer coisa que de fato o que você vai aprender, você vai colocar em prática. Para isso você vai escrever, vai anotar tudo que você vai aprender aqui, tudo bom? E quem ensina isso para você? Quem ensina sou eu, Pri Favorito. Eu trabalho há 15 anos no mercado de casamentos. Eu já faturei mais de 10 milhões com casamento. E agora eu me sinto muito realizada trazendo esse projeto de falar diretamente com o profissional de casamentos. Sério, real. Eu estou muito feliz em botar esse projeto em prática. São essas aulas. Lá no Instagram também eu ministro alguns conteúdos, mas lá, né, a gente tem uma coisa mais pessoal, né? Enfim, então assim, eu quero muito que esse projeto de agora, dentro do mercado de casamentos, trabalhei 15 anos falando com os noivos, agora eu quero trabalhar falando com o profissional de casamentos, tá bom? Então eu tenho essa experiência de 15 anos dentro da área de mercado e tudo o que eu sei, o que deu certo, o que deu errado, eu quero compartilhar com você, tudo bem? Se você está aqui no canal e não está inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você seja lembrado das aulas todas as terças e quintas aqui no YouTube, tá? Eu estive pensando sobre essa questão das aulas e elas não irão ficar aqui por muito tempo, tá? Quando eu atingir um determinado número de aulas, eu vou tirando algumas aulas de veiculação, tá bom? Por quê, Pri? Porque eu preciso que você aprenda, tá? Eu não quero colocar conteúdos aqui e você, amanhã eu vejo, semana que vem eu olho, mês que vem talvez, quem sabe. Eu quero que esteja comigo profissionais que realmente estão comprometidos com o seu crescimento, tá bom? Se não for esse o seu caso, infelizmente, não sou para você, tu não é para mim, tudo bem? Não podemos ter um relacionamento. Então, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e bora para aula, tudo bem? Então, aqui na terceira aula, como eu falei, eu vou estar trabalhando com você com 7 técnicas de fechamento infalíveis com os noivos, tá? Na hora que você sentar lá na sua reunião, respirar, para que você use essas técnicas, tá bom? Priscila, eu posso aplicar todas as técnicas? Enfim, calma que no final da aula a gente resolve isso, tudo bem? Porém, entretanto, todavia, eu, além dessas 7, eu vou te dar mais 2 técnicas de fechamento, tudo bem? Então, eu vou trabalhar isso com você na melhor forma possível, tudo bem?
Só um minuto, por gentileza, dá licença. Tá bom? Filhos, você fala assim, mamãe vai gravar. Aí não entra lá, não. Aí ele entra. Bora lá. Então, primeira técnica que você precisa usar no momento de reunião com os seus noivos, no teu fechamento ali, quando você vai para a reunião de vendas, é a prova social. Esclarecendo essa reunião, tá? O cliente, quando ele chega, até ele chegar até você, a reunião presencial, ele percorre um caminho. Então, por exemplo, às vezes eu tô noiva. Tô noiva, então eu vou começar a pesquisar os fornecedores do meu casamento. Então eu começo a entrar no mundo de informações do mercado de casamentos. Então eu vou começar a procurar inspirações no Instagram, vou procurar fornecedores também no Instagram, eu vou procurar inspirações lá no Pinterest, eu vou procurar em tudo quanto é lugar informações deste mercado que eu, noiva, desconheço. Eu acabei de noivar, eu não tenho noção como as coisas funcionam. Então eu vou percorrer um determinado caminho. E a partir desse momento, o cliente ele chega ali no seu Instagram, ele chega no seu site e dali ele vai para uma reunião presencial, ele vai conhecer o seu trabalho, ele vai conhecer o seu serviço. Então, nesse caminho, essas técnicas que eu estou dando aqui para você hoje, são essas 7 técnicas e mais 2, é para você utilizar em que momento? Quando você estiver com ele na sua reunião, na primeira reunião, a partir da primeira reunião. Por que eu digo a partir da reunião? Tem fornecedor que ele, na primeira reunião, o cliente já fecha o contrato com ele. O cliente já define ali se ele vai contratar ou não aquele serviço ou aquele produto. E tem serviços, principalmente os serviços de alto ticket. O que é o serviço de alto ticket? É o serviço que ele custa mais, ele é mais caro, né? O cliente vai desembolsar uma verba maior do casamento dele aí, sei lá, 30%, 50% do que ele pré-designou ali naquele fornecedor. Os serviços de alto ticket, normalmente, claro que existem exceções, o cliente ele faz uma primeira reunião, os noivos sentam com você, conversam, bate-papo, conhecem o seu trabalho e numa segunda reunião é que ele fecha. Ou mais reuniões, né? Pelo noivo indeciso, né? Misericórdia. Então, na segunda reunião, normalmente é o que ele fecha. Então, você tem a reunião, a primeira reunião, que é a reunião de visita, de conhecimento, e você tem a segunda reunião, que é a reunião de fechamento. Essas técnicas são para serem usadas entre essas duas reuniões. Tá bom? Então, explicando quais são essas técnicas. A primeira técnica é a técnica de prova social. O que é uma técnica de prova social? É quando você trabalha, quando você demonstra a expressão, a opinião de pessoas, ou seja, de noivos reais, referente ao seu produto ou ao seu serviço. Então, o que eles acharam do seu produto ou do seu serviço? Sabe aquele depoimento que os noivos te mandam depois do evento e contam ali como foi a experiência? A prova social é isso, tá bom? Porém, a prova social ela pode ser outra situação também. Um exemplo: o simples fato de você, do cliente te procurar e você está lotado naquele mês, isso também é uma prova social. Vamos trazer para um outro exemplo. Quando você chega num determinado restaurante, uma determinada cidade, você está indo passear, você chega numa cidade, aí você vai lá na rua dos restaurantes, né? Na rua da comida, chega lá. Você chegou nesse local, você vê um restaurante que ele está lotado, tem fila para entrar. E o da frente dele está vazio. Tem mesas vagas, está vazio. Inconscientemente ou conscientemente, quando você se deparar com essa situação, o que você vai pensar? Que o restaurante que está lotado, ele é melhor do que o que está vazio. Automaticamente você vai ter essa percepção. Por que todo mundo quer ir naquele restaurante e o outro que está vazio? Se você faz parte do grupo que não gosta de esperar e tal coisa,
capaz de ser no outro. Mas eu não vou deixar de ter minha percepção de que tem algo especial naquele restaurante do outro lado da rua. É a mesma coisa quando nós trazemos isso para a realidade do mundo de casamentos. Se você é um fornecedor que a noiva vai lá e fala: ei, fulano, tô querendo marcar meu casamento para dezembro desse ano. E você fala: olha, infelizmente eu não tenho data disponível nos finais de semana. Eu só estou com data disponível durante a semana. Ou eu não tenho mais como pegar pedidos para o mês de dezembro. Isso é uma prova social. Priscila, mas se eu falo para o cliente que eu não tenho, que eu infelizmente vou ter que virar para ele e falar que eu não tenho como atendê-lo, eu não vou perder esse cliente? Talvez sim e talvez não. Porque ele pode entender o seu serviço como um serviço especial. Ele vai entender o seu serviço como um serviço que todo mundo quer, todo mundo procura. Aí é a hora que acontece do cliente, dos noivos, virarem para você e falar assim: olha, eu gostei muito do trabalho, eu queria muito realizar meu evento em dezembro, porém eu vou trocar a minha data para o mês X porque eu quero que você seja o meu fornecedor. Prova social, o gatilho da prova social foi executado com sucesso. Priscila, mas eu posso falar que eu não tenho vaga, sendo que eu tenho vaga? Cuidado! Ele precisa ser, o gatilho, ele precisa ser real. Cuidado em você passar uma informação que ela não existe. Porque o cliente, ele pode te pegar no pulo do gato e vai ficar feio, tá bom? Então, a primeira técnica que você deve usar é a técnica de prova social. Priscila, eu vou usar o depoimento que o cliente me mandou no WhatsApp. Como é que eu aplico a prova social? Você pode aplicar a prova social no teu Instagram. Então, você vai pegar aquele depoimento, vai tirar um print ou vai fazer dentro do teu layout aí bonitinho. Você vai pegar aquele depoimento e vai colocar no Instagram. Vai colocar no seu site. Você pode postar nos stories. Você pode, inclusive, ter essa prova social dentro do teu script de orçamento. Dentro do seu layout de orçamento, você pode colocar sua prova social. Então, você vai estar lá quando você passa o orçamento para o seu cliente, também falando para ele: olha, esse pessoal aqui, todos esses noivos usaram meu serviço e gostaram. Então, é uma prova social que você pode aplicar a prova social é algo que você pode aplicar em diversos locais e de diversas formas, tá bom? A prova social também, ela pode, se o cliente não te mandar no WhatsApp, ela pode ser um vídeo, de repente, dos noivos falando sobre o evento. Porém, tá? Eu gostaria de deixar um alerta e um parênteses aqui, que é o seguinte. Eu vejo alguns profissionais, essa é a minha opinião pessoalíssima, tá? Eu vejo alguns profissionais que gravam depoimento de noivos logo após o término do evento. Então, o evento está tipo, terminando, o profissional fala: vem cá, vamos gravar um depoimento aqui, o que você acha do serviço? Eu, Pri Favoreto, não acho isso legal, tá? Motivo número 1, o cliente ainda não respirou e entendeu o seu trabalho. Não deu tempo dele entender o que aconteceu naquele momento ali. Você pode ter falhado já e ele já tem uma percepção ruim? Claro, pode sim. Só que no dia do evento ali, tudo é muito corrido. É igual às vezes eu vejo, por exemplo, o fotógrafo pedindo o depoimento da noiva nesse formato. Acabou o evento, ele fala: vem cá, o que você achou do serviço? Gente, mas você não entregou o serviço ainda. Você não entregou o serviço. Então, como é que a noiva fala que o teu serviço é bom se ela não viu o seu serviço? Ah, Priscila, mas meu serviço vai muito além da entrega do meu produto, do álbum, das fotos. Sim, vai além, mas faz parte. Seu atendimento foi maravilhoso até aquele presente momento. Ele foi incrível o teu atendimento. Mas tem mais. Existe algo depois do seu produto, do seu serviço que você vai entregar. Então, como é que o cliente fala para você que o serviço é bom? Então, cuidado, porque isso é uma percepção que os seus noivos podem ter desse depoimento, dessa prova social que você acha que você está arrasando. Entendeu? Fecha parênteses, tá? Então, prova social é um gatilho
importantíssimo para que você use, tá? É uma estratégia determinante dentro aí das suas estratégias de venda, das suas reuniões, você precisa mostrar para as pessoas o que os noivos estão falando do seu produto ou do seu serviço, tudo bem? Segunda estratégia é colocar os noivos na cena do acontecimento. Isso aqui é muito bacana, principalmente para quem vende serviço. Porque quando você vende produto, a pessoa ela tá vendo, ela pega. Quando você vende serviço, você não tem essa oportunidade de talvez trazer esse cliente para algo mais palpável ali, porque é serviço. Então, é muito importante que você coloque os noivos em cena. Você vai deixar o casal se sentindo parte, definitivamente, daquele momento. Você vai deixar o casal se sentindo, tipo assim, ele não casou ainda, ele nem contratou o seu serviço ainda. Mas ele já se sente como se ele estivesse realizando ali embaixo dos olhos dele. Embaixo do nariz dele, melhor dizendo. Então, o que acontece? Como é que você usa essa estratégia de colocar os noivos em cena, tá? Primeiramente, como eu falei, essa técnica é muito importante para quem vende serviço, tá? Vou dar um exemplo prático, tá? Quando você vê uma propaganda de qualquer coisa relacionada ao turismo, normalmente você vê pessoas caminhando na praia, pessoas deitadas na areia, com chapéu, um óculos. Um exemplo até melhor. Quando você vê propaganda de construtora ou de corretores de imóveis residenciais, para e analisa essa propaganda. Eles normalmente, se o imóvel é perto da praia, por exemplo, eles colocam um casal com um filho correndo na praia, brincando na areia. Então, aquilo ali é você colocar o seu cliente ideal na experiência. Você vai estar exemplificando, trazendo ele para a realidade daquilo que ele está contratando ou daquilo que ele deseja contratar. Às vezes, você mostra ali uma pessoa, por exemplo, uma propaganda de doces. Você que é confeiteira, por exemplo. Você pode fazer um material gráfico, seja de foto ou vídeo, de uma pessoa comendo o teu doce. Porque aquilo ali gera desejo. Sabe quando a gente fica vendo, às vezes, comida no Instagram, em alguma coisa que passa? Fica... Já automaticamente dá aquela fominha. Você fala, que gostoso, quero experimentar. Então é a mesma coisa. Então você precisa colocar os noivos nessa cena, tá? Em uma reunião, por exemplo, você pode trazer o quê? Material gráfico, foto, vídeo, mostrar para esses noivos. Olha só o vídeo desse casamento. Não coisas longas, tá? Coisas curtas. Um vídeo curto. Não coloque vídeo de 5 minutos, é muito. A não ser que seu script de venda, seu roteiro de venda seja um roteiro altamente extenso, você ofereça muitos serviços. Talvez, por exemplo, quem trabalha com filmagem, porque a gente quer entender melhor como é que vai ficar a filmagem do casamento, aí talvez faça, sim, sentido você usar um vídeo de mais de 5 minutos ou mais ali, tá? Mas cuidado se você trabalha com confeitaria, por exemplo, que a gente vai ficar ali vendo coisas que ele não gostaria de ver em 5 minutos de vídeo, tá? Mas você pode e deve colocar o elemento dos noivos ali, em cena. Um exemplo, para quem trabalha com locação de espaço, quem tem casa de festas, quem trabalha com evento completo, por exemplo, que às vezes já tem a decoração no local. Quando você vai atender o casal, você coloca eles em cena. Um exemplo, você tem uma sala dedicada aos noivos aí. Olha, fulano, aqui, essa sala é uma sala que foi feita especialmente para vocês noivos, onde a gente trabalha com um garçom exclusivo para vocês. Esse garçom ele serve vocês aqui dentro da sala, mas ele também os acompanha durante todo o evento. E nessa sala nós temos um ar-condicionado, é um espaço, um momento de vocês. Aqui, ó, vocês vão sentar nessa cadeira, coloque os noivos em cena. Vocês vão sentar aqui, ó, vão ficar super à vontade, vão comer, vão beber, vão trocar aquelas
palavrinhas ali, né, para ver quem chorou mais, quem chorou menos ali depois da cerimônia. Então você pode também colocar um pouquinho de brincadeira, de descontração no meio dessa comunicação, mas é importante que você coloque esses noivos em cena. Se você trabalha com locação de carro, por exemplo, veículo para noiva, você tem um elemento na mão ali. Você pode atender os noivos e pedir para que eles entrem no carro. Pedir para que eles sentem ali, sabe? Senta aqui para vocês verem como é que é esse carro aqui. Como é que é a visão de vocês? Olha que legal. Vocês querem que eu tire uma foto? Então você está colocando os noivos em cena, você está registrando esse momento. Se você tiver algum espaço na sua loja, sabe aqueles backdrops para foto, aqueles fundos para foto, a palavra instagramável. Às vezes você é confeiteira, por exemplo, você vai pedir para o cliente, né? Senta aqui, bate nesse doce aqui. Não tem, mas você vai fazer, colocar ele para degustar. Beleza. Deixa eu tirar uma foto. Vamos tirar uma foto de você degustando? Você quer que eu tire uma foto de vocês degustando? Depois vocês podem até me marcar no Instagram. Deixe para eles, que às vezes o casal não quer, né? A intimidade deles, então eles não querem. Mas vocês querem que eu tire uma foto de vocês? Às vezes você tem um painel aí na sua empresa, na sua sala, no teu escritório, um painel bonito, uma coisa instagramável. Depois você pesquisa aí, joga no Google aí. Cenários instagramáveis, alguma coisa nesse sentido que você vai entender melhor o que eu estou falando. E você fala, vocês querem tirar uma foto aqui? Deixa eu tirar uma foto de vocês. De repente você pode tirar junto, deixar só eles, entendeu? Mas o importante é que você os coloque em cena, tá? Que você traga os noivos de uma realidade que eles não conhecem para aquilo que eles passam a conhecer ali juntamente com você. Tudo bem? Então, essa é a técnica de colocar os noivos em cena, tá bom? Que você vai utilizar presencialmente, reuniões presenciais, tá bom? Terceira técnica é a técnica da leitura de mentes. Como assim? Não é isso, gente. Calma aí. O que é a técnica da leitura? Leitura é ótimo. O que é a técnica, a estratégia de leitura de mentes? É quando você já tem a percepção de que o cliente tem um problema, mas ele não tem essa percepção. Você sabe que o problema ele existe, mas o cliente não sabe. E a partir do momento que você passa para ele esta provável situação, ele fica atento. E isso pode ser um problema, uma situação, pode também ser uma emoção, que talvez eles não estejam vivendo e podem vivenciar, mas o seu produto ou seu serviço não deixa isso acontecer. E eles ainda não se tocaram. Um exemplo, por exemplo. Hoje eu tô demais, hein? Um exemplo clássico. Chuva em espaço aberto. Qualquer noivo, qualquer noiva que vai casar em um espaço aberto tem a preocupação com chuva. Não interessa qual mês. Não interessa. Ela vai ter essa preocupação. E se chover no meu casamento? O que eu faço? Se você é de um espaço, se você é dono de uma casa de festa, onde você não pode chover horrores, que não tem problema, está coberto, ou tem cobertura, né, da área principal até o salão, você vai trabalhar isso com os noivos. Porque é a leitura de mente. O cliente não sabe desse problema. Mas ele precisa saber, porque ele precisa entender que o seu espaço pode chover que não tem problema nenhum. Ele precisa ter essa ciência. Por quê? Quando você faz isso, quando ele for visitar o outro local, a sua fala sobre a chuva vai ficar gravada na cabeça dele. E ele já vai entrar no local assim, olhando todos os cantos. Gente, se chover nesse local aqui. E se o local ele não possui estrutura para aguentar um evento, se chover, o cliente vai recuar desse local. Você dá um passo do seu concorrente, porque você alertou o cliente disso. Você falou com ele. Então, você vai estar um passo à frente deste concorrente. E possivelmente o cliente vai fechar com você e não com o outro. Porque você mostrou que você tem conhecimento de problemas externos, que os noivos não estão vendo, e você mostrou para esses noivos que você tem a solução para esse problema. E Priscila, mas pensando bem aqui,
meu espaço realmente não comporta. Meu espaço é um sítio, uma chácara, e meu espaço não comporta. Então, eu vou falar sobre a chuva com os noivos? Depende. Se você já tem toda uma solução armada para isso, um exemplo, você tem uma parceria com a empresa de cobertura, de toldos. Priscila, eu não tenho essa parceria, a gente não tem esse espaço, então você não vai falar com o cliente. Você não vai alertar ele um problema que você não tem solução. Você vai trazer para ele a realidade de um problema que você tem a solução. Então você vai focar em outras coisas. Você vai focar na beleza do espaço aberto, que é o novo conceito agora, que está se usando muito mais você fazer um casamento ao ar livre, porque o convidado ele tem muito mais conforto, ele tem muito mais interação com os ambientes, enfim, você vai entender qual é o valor do seu serviço ou do seu produto. Qual é o valor que o seu produto ou o seu serviço agrega na vida do cliente? Qual é o problema que o seu produto ou serviço resolve na vida dos noivos? É isso que você vai fazer, é isso que você vai parar e pensar. Quer ver um outro problema super real com buffet agora? Quem trabalha com buffet, com a parte de alimentação, que é o coração da festa. A maioria das pessoas, maioria dos casais, vamos dizer assim, 99,9% já passaram por aquele problema de ir no evento e ficar com fome, porque não comeram. Não porque não quiseram, sim porque não foi servido. Porque tem isso também, né? Quem trabalha com buffet aqui, convenhamos, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu não comi nada, eu tô com fome. A pessoa não aguenta botar uma coxinha na boca e fala que não comeu. A vontade de fazer o quê? Mas não pode. Temos que segurar ali e manter a postura o traje fino. Ah, Pri, por que você está falando disso? Você mexe com buffet? Pequeno parênteses. Esses 15 anos eu trabalhei com eventos completos. Então, eu trabalhei com espaço, buffet, confeitaria, decoração, iluminação cênica e sonorização. E, em alguns casos, também trabalhando com o serviço de open bar, serviço de cerimonialista, assessoria. Bastante bagagem. Quase um trem de Hogwarts. Enfim, esse é um problema muito real. Então, é uma coisa que você pode levar para os noivos. Olha, vocês já foram em algum evento? Isso na reunião, você com os noivos, você vai perguntar para eles. Vocês já foram em algum evento no qual vocês participaram ali da festa, do buffet, e vocês não sentiram que o serviço foi satisfatório, ficaram com fome? A maioria vai falar para você, é mesmo. Menina, nós estávamos no evento lá, a gente não comeu, a gente ficou com fome. Inclusive, depois do evento, nós tivemos que fazer um lanche, a gente não comeu. Excelente, deixa o cliente falar, fala, menina passada. Tá passada? Meu Deus, menina, é verdade. Mas então, aqui na minha empresa, isso não acontece. Por quê? Porque eu trabalho assim assado com a minha equipe. Eu trabalho assim assado com a quantidade, a variedade que eu trabalho. Não é que você vai entregar o ouro, né, do seu serviço, não é isso. Mas você vai explicar para ele por que no evento dele, ele contratando o teu trabalho, ele não vai ter esse problema. Porque o seu evento ele é farto, ele tem fartura de alimentação. E você vai explicar para ele por quê. O cliente fala, é verdade. Leitura de mente. Quais são os problemas que o seu cliente não conhece ou que ele já vivenciou e você tem a solução? Priscila, como é que eu faço isso com a técnica da emoção? Você pode fazer também da mesma forma, mas não procurando o problema. E sim procurando quais são os momentos que são importantes para o seu cliente e vai trazer esses momentos, tá? Um exemplo. Gente, vocês já foram no casamento, ali naquela cerimônia, ficaram emocionados, quiseram também ter o seu grande dia, o seu grande momento? Obviamente eles vão falar assim, casamento da minha amiga, casamento da minha irmã, casou, todo mundo casou, eu fiquei pra titia aqui, mas agora chegou a minha vez. É isso. Entendeu? Você vai trazer a emoção. Fala, vocês foram em algum já evento que vocês se sentiram assim, ai, um dia também vai ser o meu grande dia, também vai ser assim, vai ser lindo, vai ser importante. Aquela emoção. E agora chegou a vez de vocês. Você tá sempre trazendo os noivos para ali e tá lendo, de uma certa forma, a mente deles.
tá bom? Só que essa leitura de mentes, normalmente é o quê? Todo noivo, eles possuem o mesmo problema e querem quase a mesma solução. Tá bom? Então, use a técnica de leitura de mentes. Isso gera autoridade, isso gera valor para você, para o seu negócio, na percepção do cliente. Tudo bem? Quarta técnica, esta daqui é uma das que eu mais gosto de trabalhar, que é a técnica de escassez. A escassez é um gatilho mental, assim como boa parte das técnicas, das estratégias que eu tô passando aqui para você. E essa técnica de escassez, ela é utilizada como um elemento tempo. Então, como que funciona isso? É para você gerar nos seus noivos um senso de urgência. Então, por exemplo, quando você está numa reunião com ele, que nesse caso é a primeira reunião, você pode e deve estar trabalhando com ele com o próximo passo que ele tem que fazer. Você não pode simplesmente deixar o cliente levantar da sua mesa e falar: tchau, vou ver com meu noivo e te falo. Agora seu retorno, tá errado. O poder de negociação, a rédea da negociação, ela tem que estar na sua mão, que é fornecedor, e não na mão do cliente. Não é o cliente que vai ditar as regras do seu negócio, que ele vai falar quanto que ele quer fechar. Sabe aquele cliente que você fala assim, você dá um prazo para ele e fala assim: ah, então, não dá para fechar esse dia não. Eu posso fechar, mas não sei. Tudo bem, fulano. Como eu te falei, a oferta que eu lhe fiz foi até o dia de hoje. Se você não tem problema nenhum. E, infelizmente, eu não vou conseguir trazer essa oferta para você novamente, tá bom? Quando você tiver um tempinho, você quiser conversar, eu estou à disposição. Beijo. Próximo. Ai, preço é muito agressivo. O vendedor bonzinho não vende, tá bom? Se você é do tipo que gosta de ficar ali, ai, você não tem visão comercial, sua visão é outra, abre ONG. Tá no ramo errado. Ai, que grossa. Direta, objetividade, tá? Você ficar ali com o cliente, ai, tá bom. Não, semana que vem você me dá o retorno. Ah, mas eu não posso, eu posso mês que vem. Não, mês que vem você me dá o retorno. Aí o cliente te dá retorno daqui a 4 meses, você faz a mesma coisa que você fez há 4 meses atrás. Você cagou a sua autoridade. O cliente pode até fechar com você, mas ele vai montar na sua cacunda durante todo o período de contrato. Porque ele já viu que ele já pode fazer isso com você na primeira oportunidade. Então, tá? O que é trabalhar com a estratégia de escassez? É quando você vira para o cliente e fala o seguinte: fulano, eu tô olhando aqui no meu calendário, qual é a data do seu evento mesmo? Ah, é dia X. Então, eu tô olhando aqui no meu calendário e eu só tenho essa data disponível e a data do dia X. Ou você pode falar: eu só tenho essa data disponível. Priscila, mas e se não for real? Aí não é legal. Se não é real, não é legal. Cuidado com as mentiras. Cuidado com as estratégias ali, porque se você for pego no pulo do gato, não vai ficar bacana. Tá bom? Então, a partir do momento que você vira para o cliente e você mostra que você é importante para outros clientes, ele passa a te valorizar. Caraca, o fornecedor só tem essa data. Ou acontece, na maioria dos casos, né? De você abrir o seu calendário e falar: olha, então, a sua data eu não tenho mais disponível. Eu tenho aqui o dia X, mas é o único também que eu tenho disponível. Você gostaria de fazer uma pré-reserva dessa data por X dias? 15 dias não, tá, amigos? Máximo aí 7 dias, tá? Você gostaria de fazer uma pré-reserva dessa data? O que eu posso fazer? Eu seguro essa data para você, só que no dia tal você tem que dar resposta, porque senão libera a data, tudo bem? E no dia tal você vai entrar em contato com esse cliente e perguntar: fulano, e aí? E se ele ficar te enrolando, falar: ai, é porque eu não consegui ver, pode dar resposta na segunda? Fala: fulano, infelizmente, principalmente, abre parênteses, tá? Principalmente se você linkou a tua oferta a alguma coisa, algum tipo de desconto, algum tipo de benefício para ele. Se você fez isso, principalmente, você precisa dar prazo e respeitar esse prazo. Fala: fulano, não tem problema nenhum se me dar resposta na segunda, porém, dos 3 itens que eu te dei, eu só consigo ofertar 2. Ai, Priscila, eu não consigo fazer isso. Vai treinando que uma hora você consegue, tá? Fica tranquilo que uma hora você consegue.
As primeiras vezes dá um frio na barriga, você fica com medo de perder o cliente, você fica com medo do cliente falar que você é grosseiro. Mas a questão não é essa, tá? A questão é que você precisa ter uma visão comercial do seu negócio e entender que o que paga as suas contas não é caridade. É o dinheiro que o cliente vai lá e te paga. Tá bom? O dinheiro é uma moeda de troca. Se você cobra pelo seu trabalho, ele vai pagar pelo seu trabalho. E é isso. Visão comercial. Priscila, mas eu não posso ter uma visão mais humana sobre o meu negócio. Você deve. Só que a primeira visão que você tem que ter, se você quer ser um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso, você quer ter sucesso na sua área, você precisa ter uma visão comercial. Você quer uma agenda lotada, você quer respeito, você quer reconhecimento, você precisa ter uma visão comercial do seu negócio. Precisa. Porque se você ficar ali só, ai, tá bom, fulano, eu não pude pagar você hoje, vou pagar semana que vem. Ai, tá bom. Não cobra muitos juros desse cliente, não, que sabe se ele vai fazer isso com você todo mês. Essa palhaçada. Você tá contando com dinheiro e ele não vai te pagar. Você não cobra dele, não. Fala, não, fulano, sem problema, mas aí tem multa e juros. E o valor é tanto. Visão comercial, se você quer crescer, tá bom? Se você não quer que o cliente monta nas suas costas e faça você de gato e sapato. Se você não quer se sentir frustrado ou frustrada quando você ter doado o seu rim para os noivos e eles cagarem na sua boca. Se você não quiser sentir esse tipo de frustração, tenha primeiro uma visão comercial do seu negócio. Porque depois você vai ficar chateado. Porque abusa. Tá bom? Próxima estratégia. A estratégia número 5 é uma estratégia de resumo. O que é o resumo? Tem muito profissional que, às vezes, na reunião ali com os noivos, explica o seu orçamento e fala assim, fulano, eu trabalho com X, Y e Z e meu preço é tanto. A gente fica... Lembre-se de uma coisa. Os noivos, eles não estão visitando somente você. Somente o seu trabalho. Ou, um exemplo, casa de festas que contém tudo completo, como eu trabalhei, por exemplo, durante 15 anos, meu concorrente direto é sim o decorador externo. É sim o buffet externo. É sim o cara que loca somente o espaço. Porque a partir do momento que o cliente fecha com o locador de espaço somente o espaço, eu não tenho chance mais de fechar com esse cliente. Não trouxe água hoje. Então, sim, são pessoas que são seus concorrentes diretos. Então, o cliente ele não está visitando só casas de festa de evento completo. Ele também está visitando o decorador externo. Ele também está visitando o buffet externo. E olha só a quantidade de informações que ele recebe. O Joaquim trabalha de um jeito, o Pedro trabalha de outro. Buffet externo. Ponto. Aí ele visita uma casa que tem um buffet com tudo completo. Terceira informação, o cliente pira. Ele não está habituado, não é a área dele, ele não está habituado, ele não casa todo final de semana. Você precisa, seu dever é deixar o cliente bem informado. Quando você apresentar o seu serviço, você precisa, antes de revelar o seu preço, mesmo que ele já tenha acesso a uma oportunidade de e-mail e tal, enfim, você precisa resumir para ele, inclusive no seu orçamento também, o que ele está pagando dentro daquele preço. Então, fulano, eu trabalho assim, tá incluso X, Y e Z, tá? Então, em resumo, o que você estaria contratando? Você está contratando X, Y e Z, e isso lhe custará tanto. Você vai fazer um resumo para você frisar quais são os benefícios e os problemas que você resolve para os noivos. Então, você vai mostrar para eles, vai falar assim, olha só, eu sou a escolha certa para vocês. Porque o meu serviço oferece X, Y e Z de benefício e eu resolvo o problema X, Y e Z. Tal coisa não vai acontecer no seu evento, não vai acontecer no seu evento. E o preço que eu cobro é tanto.
resumir para o cliente entender o que está incluso naquele trabalho, naquele serviço. Ele não vai lembrar, desde quando você começou a explicar, tudo que você oferece, principalmente se você for oferecer muita coisa. Se forem pacotes mais densos, como casa de festas que oferece tudo incluso para o cliente, às vezes decorador, porque a informação que está ali também é uma informação mais densa, fotografia, filmagem. São passos, né? São etapas que você vai entregando esse serviço. Então, o cliente ele precisa entender que problema que você resolve, qual é o benefício que você tem para dar aos noivos. Priscila, o benefício que eu dou ao noivo é desconto. Próximo, pira não, hein? Benefício que eu estou falando, não é o Priscila, o benefício que eu dou ao meu cliente é que se ele fechar agora, eu dou tanto desconto para ele. Desconto, promoções, nós vamos tratar isso numa aula muito especial aqui, porque eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Para você não criar promoção e tomar prejuízo, que é o que eu vejo muita gente fazendo. Fazer uma promoção aqui, Black Friday, e tome prejuízo. Tome prejuízo. Então, essa técnica de resumo é muito importante. Você pode aplicar tanto na hora para quem envia o orçamento por e-mail, você pode aplicar o resumo também lá no finalzinho, e você precisa e deve fazer um resumo na reunião presencial com os seus noivos. Tudo bom? Excelente. Sexta estratégia é a pergunta de conferência. O que é pergunta de conferência? Ela serve para você checar 2 pontos. O primeiro, se ficou alguma dúvida sobre o seu trabalho que não ficou clara com os noivos. E a segunda serve para você poder fazer o cliente pensar também. Ele precisa ter um tempinho de pensar, principalmente se a sua explicação foi extensa. No meio das suas explicações, você pode e deve, se o roteiro de vendas foi extenso, você falar, ficou alguma dúvida sobre esse serviço? Sobre o que eu acabei de explicar? Vou dar um exemplo prático dentro do que eu oferecia. Lembra que eu falei com você que eu trabalhava com espaço, buffet, confeitaria, decoração, sonoridade, iluminação, sempre. Eu explicava o espaço para o cliente. Então, eu falava, alguma dúvida até aqui? Ah, não, Priscila, não tem não. Ah, tem sim, Priscila, aqui no espaço fiquei com dúvida de X, Y e Z. Excelente. Aí, às vezes, o cliente falava assim, não, Priscila, eu tô com dúvida no buffet, mas eu ainda não tinha explicado o buffet ainda. Eu falo, não, guarda essa dúvida aí, eu vou explicar e no final a gente volta com a tua dúvida, tudo bem? Se eu não esclarecer. Então, você precisa, aí eu explicava o buffet. Aí, quando eu chegava no final, eu falava assim, alguma dúvida sobre o buffet? Ah, o cliente, não, minha dúvida foi respondida. Excelente. Próximo, eu vou explicar. Então, você vai perguntando, fazendo essa pergunta de conferência, para verificar se não ficou alguma dúvida e para deixar o cliente falar com você. Alguma dúvida sobre isso? Ah, não tem. Excelente, vamos para o próximo. Tal de serviço funciona assim, 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 assim. Tá bom? É importante que você faça a pergunta de conferência. Você precisa ter certeza absoluta de que os noivos não irão sair dali com dúvida. Eles irão sair dali esclarecidos. Com a cabeça borbulhando? Talvez, mas esclarecidos. Todas as informações você passou para ele. Ele sentiu segurança no que você fala. Ele sentiu que você é autoridade naquele meio. E as perguntas de conferência te ajudam nesse sentido de criar essa percepção para os noivos. Tudo bem? Sétima estratégia é a pergunta termômetro. Essa pergunta, gente, faz a diferença na tua vida e na vida dos noivos, tá? Por quê? A pergunta termômetro, ela serve para saber se realmente os noivos possuem interesse no seu trabalho. Se ele realmente quer fechar o contrato com a sua empresa naquele momento. Por quê? Às vezes você atende, por exemplo, um casal de noivos, você está em 2021 e o casamento desse noivo é para 2024. Dependendo do profissional, ele nem agenda aberta tem. Nem se o cliente pagar 50% a mais do serviço, ele fecha. Ele não tem, ele não quer fechar a longo prazo assim. Então, é importante que numa reunião você entenda
e faça a pergunta termômetro, que é o quê? A partir do momento que você explicar tudo para os seus noivos, você explicou, papapá, você vai virar para ele com toda a intencionalidade e vai falar o seguinte: fulano, deixa eu entender melhor como está o planejamento de vocês do grande dia, do casamento. Nós estamos fazendo essa reunião hoje. Acredito que você esteja, né, aí imerso no mundo de casamentos, visitando outros fornecedores também. Porém, eu gostaria de entender como que está o planejamento. Ou seja, você fez a reunião hoje aqui conosco. Até quando que você pretende fechar o contrato com o fornecedor que você definir? Aqui, quando você faz essa pergunta para os noivos, você desperta neles a importância dele realizar uma contratação de escolha com o fornecedor o quanto antes. Você desperta no cliente um senso de urgência. Fala, por que ela está perguntando isso? E realmente a gente precisa fechar? Vixe Maria. Você começa a colocar o cliente numa situação de que ele precisa fechar o serviço quanto antes. Então ele vai ser super sincero para você. Ele vai falar: olha, a gente está olhando, então a gente pretende fechar até o final desse mês. Olha, a gente está olhando, mas a gente não tem assim pressa em fechar. A gente quer fechar assim os próximos 3 meses, tal. A gente só está conhecendo mesmo os lugares e tal. Ó, falando, eu quero resolver até o final de semana, que eu não aguento mais essa mulher falando nos ouvidos, entendeu? Então, ou define final de semana, ou não sei, já não vai ter casamento mais. Então, o cliente vai falar com você, ele vai comunicar. E a partir da pergunta termômetro, é a hora que o bicho pega na hora da venda. É a partir dessa pergunta, se você não souber vender, você deixa o cliente, ele passa aqui, ó, não tem como, passa nos dedos, você tá com ele segurando aqui, ó, sabe aquele, como é que é o nome, gente? A moeba, aquele negócio, aquele slime, aquele triângulo dentro, você tá segurando aqui, de repente ele vai... É a partir dessa pergunta aí, a partir da pergunta termômetro. Isso acontece. Muitos nem fazem essa pergunta. Então o cliente já escapula muitas vezes pelos dedos lá atrás. E a partir dessa pergunta, se você não souber vender, você deixa o cliente escapar pelos dedos, na meleca, as mãos. Isso aí. Tá? Então faça a pergunta termômetro. Porque a partir do momento que você fizer essa pergunta, aí sim você vai dar o próximo passo, a próxima ação para o cliente. Excelente! Então, XYZ você vai fazer até o dia tal. Eu entro em contato com você até o dia tal. Jogue a ação para o cliente, mas na sua rédea. Tá? Você vai dar ação para ele, mas quem está controlando é você. Tá bom? Oitava estratégia, que fazem parte das 2 extras que eu falei para você. Eu falei que ia dar 7 mais 2, né? Priscila, por que você não colocou logo 7, 8, 9? Porque eu achei que o 9 não ia casar lá na headline, então é isso. Muito bem. A técnica, a estratégia da balança. O que é a estratégia da balança? Eu não gosto nem de falar muito de balança, não, gente, que eu tô numa briga com ela, sabe? Mas, enfim. Foca, Priscila, a balança que você tá pensando é essa, não. Enfim. O que é a técnica da balança? Imagina que literalmente, sabe aquela balança antiga que você tem 2 pratinhos aqui? Imagina ela aqui agora nas minhas mãos aqui, tá? A técnica da balança é quando você faz uma comparação diretamente com a sua concorrência. Porém, entretanto, todavia, essa técnica, essa estratégia, ela serve para você mostrar aos noivos que a solução que você oferece é mais vantajosa diante das outras disponíveis. Não serve para você falar que seu concorrente é uma bosta, que você é top das galáxias. Não é para isso. Vamos falar desse problema um pouco mais à frente, mas deixa eu trazer a balança aqui. Um exemplo. Priscila, quando que eu uso a técnica da balança? Você pode usar em 2 situações. A primeira, que é uma situação mais tensa, digamos assim, que é quando os seus noivos abrem a boca e citam uma empresa concorrente. Sabe quando você tá ali usando e fala assim, mas o fulano cobra mais barato, fulano faz tal e tal coisa?
Mas os outros concorrentes cobram muito mais barato. Às vezes ele não cita o nome da empresa, mas ele fala da concorrência no geral do mercado. Aí, abre parênteses, meus amores. É aí que você precisa aprender a estudar e a pesquisar de 6 em 6 meses os seus concorrentes, no qual eu chamo carinhosamente de estudo da concorrência. Foram 15 anos fazendo isso, estudando a concorrência de 6 em 6 meses. Então, quando o cliente ele abre a boca para falar dos concorrentes ou para falar de um concorrente específico, meu amor, minha balança fazia assim, ó. Porque eu já sabia o que o Pedro, o Joaquim oferecia e o que eles não ofereciam. Então, quando o cliente ele chega e fala assim, mas Marta oferece tal coisa muito melhor, mais coisas, e o preço de Marta é muito mais barato. Aí, você como profissional conhecedor da concorrência e usando a técnica da balança, você vai virar para ele e fazer assim, ó. Então, fulano, Marta não te traz... Aqui é Marta. Aqui é Marta. Sou eu. Marta não traz leveza para você. Eu trago leveza para você. Por quê? Porque Marta não oferece X, Y e Z. Inclusive, Marta não trabalha com tal serviço. Marta pode ser mais barata? Marta pode ser mais barata. Só que ela não oferece o que eu trabalho. E o meu papel, aí entra um pedaço muito importante, tá? O meu papel é oferecer excelência no meu trabalho e cobrar o justo pelo meu trabalho. Priscila, justo? O que é cobrar justo? Cobrar justo é aquilo que você acha justo. Não é porque você, por exemplo, sua margem de lucro é 20 mil. A margem de Marta é 5, então o serviço dela é mais justo. Não, não é. O preço justo não está em você lucrar mais ou menos. Está em você ofertar ao seu cliente o valor e a qualidade que o seu produto ou serviço oferece. Quanto mais benefício o seu produto dá e mais problema ele resolve, mais justo é o teu preço. Tá? Não tem nada a ver com lucro, não. Quando você está lucrando em cima do cliente, não tem nada a ver com isso, não. Tá? Só que, por que eu falei cuidado? Você não pode virar e falar assim, olha só, fulano, bacana, Marta é uma excelente profissional. O cliente vai ficar assim, ó. Tipo, como assim? Falando da Marta, que é uma excelente profissional. Marta provavelmente é uma excelente profissional. Eu não conheço o trabalho dela diretamente, mas provavelmente é. Porém, a Marta, por exemplo, se você fechar com o serviço que ela oferece, essa questão da chuva que eu te expliquei, lá você vai ter esse tipo de problema. Aqui nós não temos esse tipo de problema. A questão, por exemplo, da fartura do buffet, abre parênteses. Aqui nosso buffet é muito farto, lá da Marta não é. Não faça isso. Cuidado, por isso que eu botei, ó, cuidado. Porque você está colocando, você está denegrindo a imagem da Marta. Mas, Priscila, quando eu falo que a Marta, eu resolvo o problema da chuva e a Marta não resolve o problema da chuva, eu não estou denegrindo a imagem dela? Não. Não, não, não. Como é que você fala que a Marta não tem um serviço fácil se você não foi lá comer? Você acabou de afirmar para ela que você nunca foi lá. Priscila, mas eu já fui na Marta. E ela não serve buffet bom. Fica quieto. Aí o que você vai falar? Você não vai falar que Marta não oferece um serviço bom. Serviço de Marta, vai passar fome, hein? Teste que Marta vai passar fome. Você vai virar e falar assim, olha só, fulano, a Marta realmente tem um preço muito mais em conta. Eu já te expliquei que eu cobro o meu valor, o meu preço, né? Pelo que nós oferecemos de qualidade no serviço para vocês. A Marta, por exemplo, ela trabalha de uma forma no buffet, nós trabalhamos de outra. Aí você vai trazer, você vai esquecer a Marta e vai trazer para você. Você vai falar, por exemplo, nosso serviço, ele é muito farto. Nós somos uma das únicas empresas do mercado que trabalha com tamanha fatura. Porque, como eu te expliquei, a gente trabalha com XYZ, papapá. Ou se não tem coisa que o cliente, o que ele faz? O que os noivos fazem? Eles viram e falam assim, então, mas é porque Marta faz XYZ. Tá incluso no pacote dela. No seu não tá.
Olha, eu já cansei de pegar cliente assim, tá? Na verdade foram poucos, mas os poucos eu já dei logo na cara aqui, ó. Que eu virei e falei assim, sério? Uai, Marta nunca trabalhou assim? Porque eu sempre faço pesquisa de mercado de 6 em 6 meses. E nesse semestre eu já fiz pesquisa de mercado e a Marta não trabalha com esse item incluso no pacote. Você olhou direitinho? É uma satisfação tão grande ver a cara do cliente. Parece que ele vai fazendo assim, igual o slime, assim, ó. Parece que ele vai se desmanchando, que ele fala, talvez eu não tenha olhado direito. Por quê? Porque o cliente está falando para você uma coisa que não existe para você dar para ele aquilo que Marco supostamente oferece que não oferece. Você conhece o seu concorrente. Você sabe que ele não oferece. Mas o cliente ele quer tentar ali alguma coisa. Então, é importante a técnica da balança, se solicitada, se for necessário utilizar a técnica da balança, tá? E se você for usar a técnica da balança, entenda que precisa ter cuidado para você não denegrir a imagem do profissional que está ali sendo concorrente direto ou não com você. Muito cuidado, porque o cliente não vai ver isso com bons olhos, inclusive vai contar para lá. Eu falo por experiência própria no caso de, nesse sentido, eu ser Marta. Da fofoca chega toda para mim. E, Priscila, a gente foi num cerimonial, numa casa de festa, e falou isso, aquilo outro de vocês, a gente achou tão feio. Primeiro porque não é isso que a gente vê, não é isso que a gente constata. E falou, você falou isso que eu de vocês? Eu falei, tô passada? Eu já tô acostumada. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque não é bem visto você ficar falando mal do concorrente, você ficar denegrindo a imagem do concorrente. Priscila, mas eu tive, pelo amor de Deus, Priscila, eu tive um problema com um fornecedor. E eu não quero que esse ser de luz pise, trabalhe comigo, nem pintado, esculpido no diamante. Tudo bem. Você pode passar na integralidade o que ocorreu. Fulano, olha só, esse fornecedor, eu já trabalhei com ele e eu tive um problema. O problema foi X, Y e Z. Ou se você não se sentir confortável de falar o problema, você pode virar para o cliente e falar, eu não me sinto confortável de falar qual é o problema. Mas a questão é que, na minha opinião, ele deixou a desejar no serviço como um todo e eu não gostaria de trabalhar com esse fornecedor diretamente. Claro que vocês noivos fiquem à vontade. Pode ser que ele só tenha dado problema comigo em um evento específico, pode ter acontecido esse azar? Pode. Mas, infelizmente, como aconteceu um problema que, na minha opinião, não foi legal, foi grave, eu não gostaria de colocar o seu evento em risco. Pronto. Sem brincadeira, tá? A maioria dos clientes vão entender, respeitar a sua sinceridade e não vão querer trabalhar com esse fornecedor. Só que lembrando, tá, meus amores, sejam éticos, tá? Qual foi o problema que você teve com o fornecedor? Ah, ele pisou no meu dedo mindinho, eu não vou com a cara dele. Isso não é ética. Eu já trabalhei com pessoas péssimas. Pessoas que, pelo amor de Deus, mas o serviço era impecável. O serviço era impecável. Não tem como o cliente virar para mim e falar, Priscila, você conhece o fornecedor tal? Eu falar assim, ai, horroroso. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Fala, olha, o serviço é muito bom. Podem ficar tranquilos. Eu me resumia a falar isso. Dependendo do fornecedor que eu conheci e tal, eu falava, isso é maravilhoso. Adoro trabalhar com ele. Serviço impecável, pessoa maravilhosa. Mas, Priscila, a pessoa é maravilhosa e o serviço é horroroso. Então, também, você está fugindo da ética ali. Você está indicando o Joaquim porque ele é uma pessoa maravilhosa, que ele tem uma bom coração, porque ele é uma pessoa comunicativa. Sim. Só que o serviço dele é péssimo. Ele estraga o grande dia dos noivos. Não tem por que você ficar indicando o Joaquim. Você pode, talvez, se o Joaquim for seu amigo, for uma pessoa muito gente boa, você dá um toque no Joaquim. Joaquim, tá acontecendo isso aqui, outro, acho bom você corrigir.
E se Joaquim for esperto, for seu amigo mesmo, ele vai corrigir, ele vai entender e falar, pô, realmente, eu vou corrigir. Então, cuidado, tá bom? Bom, a nossa última estratégia é defina prazos, pelo amor de Deus. O que é definir os prazos? É deixar claro quais serão os próximos passos e quando os seus noivos precisam te dar retorno. Você fez uma pré-reserva de data que a gente tem que dar retorno? Cobre. Não deixe ele montar em cima de você, mas cobre. Ele falou com você que ele vai te dar um retorno até o dia X, você estendeu um prazo para ele, ou você combinou um prazo mais longo, cobre. Fala, não, sem problema, dia tal, eu entro em contato com você. Não, mas pode ser que a gente entre em contato e fala, não, sem problema. E fica caladinha e entra em contato com esse cliente. Defina prazos e que eles fiquem claros para o seu cliente e para você. Você bote lá na sua agenda qual dia que você tem que cobrar o Joaquim e a Mariana. Defina prazos. Não tenha medo de cobrar. Não tenha medo de pedir a sua venda. Você não quer vender? Você não quer fechar contrato? Por que você tem medo de pedir? Por que você tem medo de falar, fulano, hoje é o dia que a gente estabeleceu, eu gostaria de saber se você irá contratar os nossos serviços ou se eu posso liberar a sua data. Por que você tem esse medo? Que vergonha é essa? Você vende produto, você vende serviço. Você precisa perguntar. E aí, tu vai comprar, mano? Não é assim, é com jeitinho. Você precisa perguntar. Não fique com medo de cobrar, de pedir o fechamento. Faz parte da sua função. Deve fazer parte do seu script e roteiro de vendas. Tá bom? Fique calmo e pergunte. Se o cliente falar assim, não, próximo, é isso. Nem todo mundo vai gostar do seu trabalho, nem todo mundo vai gostar do seu serviço, nem todo mundo vai com a sua cara. E tá tudo bem. Próximo, é isso. Tá bom? Então, chegamos ao fim de mais uma aula, nesta terça-feira bonita, onde você está com tempo aí para você pegar esse material todo que você escreveu aí, ó, e colocar tudo em prática, tá? E eu gostaria de saber de você qual é o tema que você gostaria de ver aqui nas aulas. Qual o problema que você quer resolver? O que você está querendo fazer que você não está conseguindo? Coloca aqui nos comentários para que eu possa fazer aulas específicas para o seu problema, te dando uma solução, tudo bem? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ative as notificações para você receber a comunicação das aulas nas terças e nas quintas, às 15h30. E se você quiser, me segue lá no Instagram, tudo bem? Lá você pode comunicar comigo, enfim, reagir nas minhas publicações, tá bom? E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!